Quantas vezes já viram alguém prometer uma coisa com toda a convicção e depois, meses ou anos mais tarde, fazer exatamente o contrário? Aquela sensação de que as palavras mudam conforme o vento sopra? Pois bem, a relação entre Luís Montenegro e André Ventura é um desses casos que merece ser analisado com atenção, porque não é linear, não é simples, e tem tantas voltas que até perdemos a conta. Começou com um não é não categórico, passou por acusações mútuas de mentira, evoluiu para um espírito de colaboração no Parlamento quando convinha, e agora, após a primeira volta das presidenciais que deixou Marques Mendes de fora, Montenegro decidiu não escolher nem Ventura nem Seguro para a segunda volta. Pôs-se completamente fora da decisão. Mas como é que chegamos aqui? O que mudou realmente ao longo destes anos? Será que Montenegro traiu os seus princípios ou apenas se adaptou à realidade política? Vamos percorrer este filme desde o início porque há muita coisa importante escondida nos pormenores. Recuemos a 2022, quando Montenegro disputava a liderança do PSD com Jorge Moreira da Silva. Nessa altura, questionado sobre o Chega, foi cristalino. Disse que não estava a pensar negociar nada com aquele partido, que era uma linha vermelha óbvia que o ADN do PSD não permitia ultrapassar. Em setembro de 2023, já como líder, foi ainda mais perentório com o famoso "não é não". Disse que não governava com Ventura nem na Madeira nem no continente e excluiu o Chega de qualquer acordo político de governação. Até lançou um aviso: não vale a pena alimentar mais este assunto. Em novembro de 2024, numa entrevista ao jornal brasileiro Folha de São Paulo, reforçou a posição explicando que quando disse não é não foi claro quanto ao radicalismo e imaturidade do partido. Defendeu que Portugal precisa de imigrantes, que o país é multicultural e orgulha-se disso, e que o combate à discriminação é prioridade. Em abril de 2025, num debate na SIC, foi duríssimo. Disse ser impossível governar com o Chega porque não tem fiabilidade de pensamento, comporta-se como catavento, tem pendor destrutivo, não tem vocação para governo nem maturidade nem decência. Classificou as propostas do Chega como irrealistas com um impacto de 40 mil milhões de euros que seria trágico para os portugueses. Pelo meio houve trocas de acusações sobre um alegado acordo de governação que Ventura anunciou e Montenegro negou categoricamente. A relação parecia irremediavelmente quebrada quando o Chega devolveu o não é não ao PSD e ameaçou cordão sanitário. Mas 4 meses depois, em julho de 2025, os dois partidos apareceram de mão dada no Parlamento. O governo aprovou com o Chega alterações à lei dos estrangeiros e ao IRS. Montenegro controlou a narrativa dizendo que não falhou promessa nenhuma, que não há coligação, apenas diálogo e espírito de colaboração sem contrato de exclusividade. Ventura falava de novo diálogo democrático em Portugal. No PS, Brilhante Dias dizia que Ventura percebeu que é mais fácil transformar o PSD por fora do que por dentro. Ontem à noite, após a derrota de Marques Mendes, Montenegro escolheu não escolher. Disse que na segunda volta não estará representado o espaço político dele, que aceita com humildade democrática, e que o PSD não estará envolvido na campanha nem emitirá indicação. Esta é a minha análise crítica baseada nestes factos. Primeiro, há uma contradição gritante entre o discurso de 2022 a 2025 e as ações concretas de aprovação de leis com o Chega. Montenegro pode chamar-lhe diálogo sem acordo, mas na prática legislativa governou várias vezes com os votos do Chega. Segundo, a decisão de não apoiar ninguém na segunda volta pode ser lida de duas formas. Ou é coerência porque nenhum dos candidatos representa o espaço político do PSD, ou é fuga à responsabilidade de tomar posição clara num momento decisivo. Pergunto-vos, acham que um líder partidário deve abster-se numa segunda volta presidencial ou tem a obrigação moral de orientar os seus eleitores? Terceiro ponto preocupante. Esta dança de posições ao longo dos anos sobre o Chega mostra pragmatismo político ou falta de princípios firmes. Quando alguém diz categoricamente que algo é impossível e depois colabora nisso, o que devemos acreditar, as palavras ou as ações? Comentem o que realmente vos passa pela cabeça sobre esta relação complicada entre Montenegro e Ventura, porque no fundo isto diz muito sobre como se faz política em Portugal hoje.